Isabel Mega, eu ia dar um gole no café, Mega, para você poder falar, mas toca daí sua análise, Isabel. Qual é a preocupação hoje de uma eleição direta no Rio de Janeiro, né? Ô, Bel, eles precisam decidir também se a eleição vai ser em outubro e agora, se vai ser unificada para outubro, se vai adiantar. Tá meio confuso isso. Tá confuso, né, Tainá? Enquanto você vai tomando seus golinhos aí de café, vou tocando daqui, a expectativa é de que o Supremo Tribunal Federal possa colocar, então, um rumo, né? Organize um pouco essa bagunça que virou a situação atual do governo do Rio de Janeiro, né? Agora, é interessante como que a política vai acompanhando atentamente, porque começou a circular, Tainá, uma espécie de caminho intermediário, que a gente não teria nenhuma eleição direta tão cedo, nenhuma eleição indireta. A ideia que está sendo levantada, e é uma articulação muito de expectativa da política no Rio de Janeiro, da direita, principalmente, de percepções que eles têm, é de que possa ter um caminho intermediário em que você empurre a eleição para o segundo semestre, com isso você faça só uma eleição. Qual que seria o saldo? O atual governador do Rio de Janeiro, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça, seria, portanto, o governador por mais tempo, se esticaria nesse cargo. E aí, com isso, você faria só uma eleição direta. É tudo que a direita não quer. Então, a direita está temendo qualquer tipo de possibilidade que jogue mais pela frente. Por quê? Está avaliando que, se tiver uma eleição agora, principalmente se for indireta, já que, vamos lembrar, o Douglas Ruas chegou a ser governador por alguns minutos, eles teriam um pouco mais de viabilidade para fazer seu candidato a esse mandato tampão. Então, um pouco temerosos em relação à candidatura que pode vir do outro lado, nessa linha competitiva mesmo. Então, está todo mundo hoje no Rio de Janeiro olhando para o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir, e o jogo no Supremo está meio embaçado, Tainá, está meio difícil você ficar apontando tendências daquilo que a Suprema Corte pode definir em relação a essas possibilidades de eleição direta, eleição indireta, só relembrando, né? A direta é o eleitor ir para a urna mesmo. Poderia ser no final desse semestre, tem que ter um tempo para a Justiça Eleitoral organizar esse processo, ou nesse caminho intermediário que as fontes do Rio de Janeiro começam a apontar, poderia ficar para o segundo semestre, e aí isso esticaria esse prazo do presidente do TJ no lugar. Ou poderia ser indireta, com a Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro, a ALERJ, fazendo, portanto, essa votação. São múltiplos cenários, múltiplas expectativas que se levantam em um cenário que já é bastante complexo para o eleitorado do Rio de Janeiro, porque você tem crise atrás de crise por lá, com muita instabilidade política no estado, e isso não é de hoje, definitivamente. São pelo menos 30 anos em que a gente tem um histórico de governadores que ou saíram presos ou saíram implicados, afastados por algum tipo de complicação aí em seus históricos.